Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Camilo e eu trabalho com envelopamento automotivo há 8 anos. E hoje eu vou mostrar uma dica para vocês bem bacana de fazer o envelopamento do paralama do CrossFox, do início ao fim, desde a limpeza e descontaminação e até o envelopamento e os acabamentos. Pessoal, esse processo que a gente vai fazer aqui é uma das etapas mais importantes para a gente começar a fazer o envelopamento no carro. Por quê? Se a gente não fazer a descontaminação, a limpeza e a descontaminação correta na peça do carro, o envelopamento ele não fica correto e não fica 100% ancorado nas quinas e não dá um acabamento bacana. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma clay bar para a gente fazer essa limpeza e a descontaminação, uma bombinha, pode ser com água, a gente vai jogar na peça e vai fazer movimentos verticais e horizontais. Por quê? Para a gente pegar a maior parte possível da limpeza do carro, porque se a gente fazer a limpeza em círculos, corre o risco da gente fazer essa limpeza e ficar resíduos um pouquinho no meio dessas limpezas que a gente vai estar fazendo. Então a gente pega um quadrado de 1 palmo por 1 palmo, e aí a gente vem fazendo essa limpeza e a descontaminação no carro. Ó, vertical, horizontal, para a gente fazer esse processo de limpeza. E a gente vai fazendo na peça do carro inteira. Isso a gente tem que fazer esse processo inteiro em todas as peças do carro. Não podemos pular essa etapa da limpeza e descontaminação do carro. Então galera, feito esse passo de limpeza e descontaminação aqui da peça, eu vou fazer agora o que? Vou passar um álcool isopropílico na peça inteira para a gente tirar o resíduo que a clay bar deixa um pouquinho. Você passa a mão na peça, você vai sentir que a peça ainda está um pouco escorregadia por conta da clay bar. Então álcool isopropílico e fazer a limpeza na peça inteira. Quanto mais a gente fazer uma limpeza minuciosa, a gente consegue dar um acabamento melhor, o material ancorar melhor nos cantos, dar um acabamento mais bacana. Então, que você puder passar o álcool isopropílico nas quinas, você vai estar facilitando o seu trabalho na hora de fazer o acabamento. Lembrando que quando você for fazer o envelopamento do carro, a gente tem que lavar o carro primeiro, fazer essa descontaminação e depois a gente sempre está limpando as áreas que a gente vai fazer o envelopamento. Seguinte, vou fazer o paralama. Você limpa o para-choque, a porta e a coluna. Por quê? Às vezes na hora que a gente for fazer o envelopamento, a gente tirar o liner do adesivo, corre o risco de vir contaminação dessas peças, porque elas vão estar paradas. Se a gente não limpar, elas vão estar com resíduo de sujeira, pozinho, alguma poeira. Pode ser que ele entre dentro do envelopamento e acaba sujando o adesivo. Então é bem importante a gente fazer a limpeza em volta da onde a gente está começando a iniciar o trabalho. Ó. Com álcool isopropílico a gente vai fazer essa limpeza. Aqui dentro do motor a gente vai fazer a limpeza do paralama com álcool isopropílico e aqui no farol, ó, que é onde que possivelmente, na hora que a gente tira o liner, a cola do material puxa aquela sujeirinha indesejada que a gente vai ver após o material for aplicado. Esse é o processo que a gente faz. Álcool isopropílico para fazer a descontaminação, a limpeza da gordurinha que a clay bar deixa um pouquinho. Após a gente fazer a limpeza e a descontaminação com a clay bar, uma parte bem bacana, você pode pegar uma sacolinha de supermercado, pequenininha assim, ou você pode pegar um liner de insufilme, aí você põe nas pontas do dedo e aí você passa na superfície da peça para você sentir se a peça está com impureza ou não. Você vai sentir que a peça ela tá bem lisa, bem bacana, e aí tá na hora da gente fazer agora um mascaramento do envelopamento.
Não é só a gente já chegar e já jogar o adesivo aqui. Antes da gente fazer o processo, iniciar o processo de envelopamento, a gente vai fazer o mascaramento no carro. Aí pessoal, agora nós já fizemos o mascaramento do envelopamento para começar a fazer o envelopamento. Agora a gente vai começar a tirar as medidas. A gente vai procurar a peça aonde que é o ângulo maior da peça, olhando a ponta do paralama e tirar a medida. Eu sempre corto o material sobrando uns 5 centímetros, uns 10 centímetros, para a gente ter como a gente manusear o material melhor na peça do carro. Então aqui ela tem 93, eu vou cortar ele com 98 de largura. Com a altura dele tem essa fininha aqui, 1,5. Eu vou fazer o corte do material agora para a gente começar a fazer a aplicação. Já fiz o corte do adesivo, agora a gente vai usar o Severino, que são os ímãs, que eles ajudam a gente a fazer o corte correto sobre a peça do carro, então ele não vai ficar mexendo. Agora pessoal, como a gente cortou 1,5 m, aqui na frente ele é menor, então a gente vai tirar esse excesso para a gente começar a trabalhar. Então a gente vai tirar o excesso aqui das rodas. Cuidado na hora de fazer esse corte para você não cortar muito e o vinil ficar faltando sobre a superfície aqui do carro. Aí na hora que você for fazer o envelopamento, não tem material suficiente na peça. Corta todo esse excesso do material aqui, ó. Agora a peça aqui já está cortada certinho para a gente fazer o envelopamento. Eu costumo sempre começar o envelopamento da peça maior para menor. Assim o material ele tem uma área que a gente consegue travar mais e não tem o perigo dele ficar descolando e a gente tem que ficar reposicionando o material toda hora. Vou usar o Severino aqui para segurar o material aqui agora. E a gente vai tirar o liner total aqui do adesivo. Agora pessoal, como a peça, você vê que ela tá cheio de... o adesivo aqui tá enrugado. Geralmente o pessoal começa a fazer o envelopamento já tentando tirar toda essa tensão aqui. Chega no final da peça, o material fica todo enrugado e acaba atrapalhando o serviço. Então a gente vai fazer o que? A triangulação do material. A gente vai triangular esse excesso de material para trás. A gente vai destravar ele aqui. A gente vai triangular ele. Aqui na frente também. Ó. Você viu que a tensão do material já tirou boa parte da tensão, ó. O material ele quer voltar para a peça, ó. Você mexe nele, ele já quer voltar. Então sempre bom a gente estar trabalhando com a tensão do material, ó. Pegar uma cera, aqui a gente usa uma cera sem abrasivo para não danificar o material. E a gente vai começar a espatulagem no ângulo de 45 graus, ó. Nós vamos e voltamos, ó.
Um detalhe bem bacana, na hora que eu fiz a triangulação aqui, eu puxei o material um pouco mais para frente, segurei ele e soltei. Você vê que aqui na quina o material já tá querendo já fazer a quina certinho, ó, sem esquentar, sem fazer força no material. Aqui, como vocês podem ver, o material tá cheio de tensão. Por que é importante a gente passar a fita crepe? Porque a gente pode passar a lâmina sobre o vinil e se ela pegar na peça embaixo, ela vai estar protegida pela fita crepe. E ela vai tirar a tensão do vinil sobre a peça. Você vê que ela já ficou mais frouxada. Começando essa tensão já sair, já a gente começa a fazer a espatulagem do material, sempre em 45 graus. Ó. Levanta o material para dar material na peça e vem espatulando. Aí pessoal, agora a gente tirou aquela tensão do vinil, a gente abaixou ele, tem a fita crepe aqui, a gente vai cortar deixando 1 milímetro ou 2 milímetros, sobrando um material aqui para depois a gente fazer o acabamento certinho, para não aparecer a cor da tinta da superfície de baixo. Então ó, vamos cortando. Eu gosto de usar a lâmina de 30 graus porque você coloca menos força na mão na hora de você fazer o corte e o estilete fica mais firme. Agora tem pessoas que não gostam de usar essa lâmina assim, mas eu prefiro assim que você consegue ter mais ação na hora de você fazer o corte do vinil. Pouquinho para a gente conseguir fazer a peça. Bem bacana, às vezes você pegar e já abaixar o vinil de uma vez assim sem esquentar, corre o risco do que? Quando o carro sair no sol, o carro começar a subir o material e começar a dar bolha e você praticamente perde o serviço, né? Porque aí depois não tem como você resolver esse problema. Então eu faço. Esquenta um pouquinho, pego o material, empurro ele para baixo. Aí eu puxo esse excesso dele aqui, seguro ele um pouco e vem modelando ele aqui no carro. Ó, o material descendo certinho, ó, sem estresse mecânico, ó, pegando o formato da peça. Lembrando que agora tem quinas, né? Tem essa quina aqui em cima. Então a gente vai fazer o acabamento aqui. Vou tirar um pouquinho desse excesso. Aqui nessa quina é a mesma coisa. A gente vai dar material aqui para ele. Para o material não ficar tensionado. Tirar esse excesso. Lembra que tem fita crepe até aqui na porta. Então passa o estilete bem devagarinho, porque também corre o risco de você cortar a fita crepe e atingir a lata do carro. Então muito cuidado nessa hora. Você não quer fazer um corte na superfície da pintura do carro do cliente. Abrir a porta do carro aqui um pouquinho, para a gente dar esse acabamento. Esse carro, ele não tem um acabamento aqui na lata, na porta, que ele atrapalha a gente virar o material para dentro. Então o que a gente faz? A gente volta ele. E trava o material novamente aqui, ó. Agora, como a gente já fez essa quina, a gente pode aliviar o material agora aqui cortando rente à porta. A gente usa a porta como guia. Agora tirar o excesso aqui do paralama entre o para-choque.
Tá vendo que eu cortei um pouquinho para baixo entre o vinco? Porque se eu cortar rente, pode ser que na hora da gente fazer esse acabamento vai faltar material aqui embaixo e aí vai dar a fresta de luz do envelopamento e a pintura do carro. Então pode aparecer a pintura original do carro. Então a gente tem que deixar sempre um pedacinho a mais para a gente fazer essa curva. Tirar aqui dos faróis. Vê que o adesivo sozinho, ó, ele já tá com a tensão e tá querendo voltar. Ele fica querendo entrar já na peça para deixar ele certinho. Aqui nesse cantinho, a gente vai pegar uma espátula de acabamento. Eu uso sempre uma espátula fininha. Vou puxar o adesivo para frente um pouquinho com a ponta da unha. Eu faço uma barriguinha, empurro o material para dentro. Ó. E agora eu vou empurrando esse excesso para dentro. O excesso eu sempre gosto de fazer aqui, fazer uma bolinha aqui no biquinho. Faço ele redondinho pra gente travar ele lá no fundo. Tirar o excesso aqui, para-choque. Lembra da importância da gente sempre deixar um pouquinho mais de material sobrando. Para quê? Sempre que esses carros que tem esses fenders aqui, é muito complicado a gente fazer essa desmontagem. Às vezes eles vêm com a cola preta, então atrapalha muito. Então a gente consegue empurrar o vinil aqui dentro, ó. Ó, que bacana. A gente já vai dando mais acabamento na peça do carro. Duas espátulas, uma para empurrar o fender do carro para trás e a outra para dar acabamento. Com o soprador a gente vai dando um calor aqui e vai empurrando o adesivo para ele fixar melhor na peça. Aqui, pessoal, eu vou usar um maçarico pequenininho para a gente queimar a ponta do envelopamento dentro entre o para-choque e o farol aqui, ó. Para ele, a importância da fita. A gente passa o maçarico, ele queima a fita para proteger a peça do carro, ó. Aqui em cima, eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez aqui embaixo. A gente vai puxar o vinil um pouquinho para trás, vai fazer uma barriguinha nele, ó, e a gente puxa ele para ele entrar na peça. Fazer um corte de alívio nele. Feito o corte de alívio, dá o calor, a gente vai fazer a triangulação, jogar para a esquerda, para trás e para a direita, para trás. A gente jogar o material. Ó. Tirar o excesso dele. E a gente dobrar o material para dentro da peça. Então a gente vai jogar um calor, soprador, fazer o material ancorar na parte interna, passar uma espátula e agora a gente vai dar acabamento aqui na parte interna também, dando ar quente, tensionando o material para trás, ó.
fazer a quina, eu sempre uso o maçarico, como eu mostrei para vocês, para a gente dar o acabamentinho, travar o material nas pontas. Sempre que a gente for fazer um envelopamento, a gente tem que quebrar a memória do adesivo. O que é essa memória? O material ele tem uma memória mecânica, que é uma memória que o que acontece? Se a gente esquentar ele, puxar, ele vai retrair. Então a gente tem que queimar 90 graus para o material ele travar realmente na peça. A gente queimar ele a 90 graus, o risco do material sair da peça é praticamente zero. Então a gente consegue evitar esse problema nas quinas. Então a gente sempre queimando a peça com um maçarico, ou você também pode pegar o soprador, ter um termômetro e vir com o soprador e queimando a peça até 90 graus. Eu gosto de usar muito maçarico por conta que você já queima, ele já dá 90 graus na hora, ele encolhe o material na hora. Então já faz essa trava e já quebra de memória do vinil instantâneo. Aqui dentro eu vou usar o termômetro com o maçarico. Fazer o corte agora aqui rente à peça do carro, e aí a gente vem fazendo o contorno da peça com a lâmina, ó, sem usar a força da mão sobre a peça. Após que a gente acabou de fazer a quebra de memória do adesivo, a gente tem que aguardar um tempo para o material ele esfriar, porque se a gente cortar ele quente, ele vai serrilhar ou a lâmina não vai dar conta de fazer esse corte. Aqui nesse carro a gente vai dar o acabamento aqui dentro do paralama, abrir a lâmina um pouco mais para a gente tirar a pressão da nossa mão, deixar apenas a lâmina vir fazendo o corte sobre só o vinil e mantendo a mão firme para você fazer um corte reto no adesivo. A gente vai acompanhar a peça aqui de novo, corte. Tirou o excesso e a gente já fez esse acabamento. Agora pegar o maçarico aqui mais uma vez, a gente vai dar mais um reforçado aqui no acabamento aqui na ponta, pressiona ele. Eu tenho o costume de esquentar e contar até 10 no máximo, que aí você esfria o vinil, ele já fica travado aqui na peça do carro. Fazer a remoção da fita de mascaramento, que ela ajuda a gente o adesivo ficar colando nas peças que a gente ainda não vai fazer o envelopamento. Pronto, a gente já está fazendo o paralama do carro, essa parte. Agora a gente vai dar o acabamento aqui na parte de cima, perto do retrovisor, e aí a gente finalizou essa peça. O maçarico, passa ele rápido pra gente fazer a quebra da memória aqui. Acabei. Quebra da memória nessa peça. Agora a gente vai tirar o excesso. Como aqui tem uma peça que ela tampa a maior parte, ela vem até aqui em cima, a gente pode fazer um corte mais na parte interna aqui, ó. Pronto, aqui a gente já fez esse corte, tirar as fitas que nos auxiliou para a gente fazer o envelopamento e ele não ficar travando nas peças,
que a gente não iria fazer no momento. Guarda as ferramentas. Lembra do acabamento que o carro tem. A gente vai fazer a aplicação dele novamente no carro. Sempre que eu termino de fazer uma peça, eu gosto de passar um pano para limpar, tirar as marcas de mãos, para a gente ver como que ficou o trabalho. Aí você vê o resultado, aí a gente já faz para outra peça, a gente já parte para outro acabamento para a gente fazer outro, um capô, um para-choque, e a gente já inicia outro processo de trabalho. Bom, galera, a ideia do vídeo hoje foi mostrar para vocês o envelopamento de uma peça completa. Nós fizemos o para-lama, aí eu mostrei para vocês o processo de limpeza, a descontaminação e a aplicação da película no para-lama do carro. Então, obrigado aí por vocês terem acompanhado o vídeo e ter ficado até aí o final. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.